a ousadia, a coragem atrai segurança. Sejam todos bem-vindos. No livro de João, no capítulo 11, nessa passagem conta a história daquele milagre que aconteceu na vida de Lázaro. De repente, Lázaro ficou doente. De repente, as coisas param de dar certo para nós. De repente, nós perdemos coisas de valor. De repente, nós podemos perder o nosso emprego. De repente, algo que estava caminhando em um ritmo extremamente acelerado, para de caminhar. Nós não sabemos quando as más notícias ou quando os imprevistos vão chegar. Então, o que a Bíblia nos ensina? O que a palavra do Senhor nos ensina? Que nós precisamos estar prontos para toda e qualquer situação, por pior que seja. Eu me recordo de uma pessoa, no ano passado, essa pessoa, ela perdeu o seu irmão. É uma pessoa jovem, uma pessoa de 30 e poucos anos, e ela perdeu o seu irmão. E a morte do irmão, não foi uma morte, se é que dá para falar que foi uma boa morte, mas não foi uma morte muito legal. Por conta de alguns vícios, acarretaram-se algumas consequências, e ele teve um final bem trágico, por sinal. Nisso, não tem como questionar, todo mundo, ou quem tem um grande amigo, sabe o que é ter um irmão, mesmo que não tenha irmão de sangue. Quando você perde alguém que você ama, mexe com você. Quando você perde alguém que você ama, os teus sentimentos têm uma tendência a se aflorar, uma tristeza muito forte, uma angústia muito forte, e não foi diferente com essa mulher. E ela chorando, chorava muito triste, muito sentida, e eu vi pessoas ao redor dela, tentando acalmá-la, não, você não precisa chorar, fica bem, e assim por diante. Até que eu fui chamado para ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei até essa mulher, eu ouvi o que tinha acontecido, porque até o momento eu não estava sabendo de nada. E depois que ela me falou do que aconteceu e como aconteceu, eu respondi assim, simples. Não vou falar curto e grosso, mas curto e com amor. Tudo que você ouviu, desde quando você estava dentro do ministério, todos os ensinamentos, todas as instruções, nada mais foi do que uma preparação para momentos como esse. Você ouve se preparando para momentos como esse. Momentos que te fazem chorar, momentos que te desestabilizam. E na hora, a reação dela foi, ela levantou a cabeça, você tem razão. Nisso, quando Lázaro morreu, para quem se recorda, Lázaro, ele era amigo de Jesus. Então Jesus tinha um carinho muito grande por ele. Tanto que, na passagem diz, Jesus chorou. Então até mesmo Jesus estava sujeito a sentimentos, até mesmo ele. Só que na mesma medida que ele chorou, que ele sentiu, que ele teve aquele sentimento do luto, da perda, imediatamente ele se levantou e seguiu. A vida dele não parou. Nessa ocasião em específico, depois que essa notícia chegou até Jesus, ele não saiu de imediato para ir resolver, realizar o milagre perante essa situação. O Senhor teve um aparente atraso. Ele ficou mais dias do que ele deveria ter ficado. Só que tudo tem um propósito. E mesmo que algo pareça ter se atrasado, mesmo que algo pareça estar perdido, porque não chegou no momento que você precisava, repita comigo,
com Deus não existe nada perdido. Mesmo que não tenha acontecido naquele prazo que você julgava ser necessário. E quando quando ele saiu de viagem, foi até esse lugar onde Lázaro havia morrido, qual que foi a primeira pessoa que veio ao encontro de Jesus? Marta. Quando Marta chegou até ele, Marta disse o seguinte: meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Essa é uma expressão que parece ser uma expressão de fé, mas se você interpretá-la de uma forma bem simples, o que essa mulher estava dizendo? Não tem mais jeito. Se o Senhor estivesse aqui, teria jeito. Como o Senhor não estava, não tem mais jeito, não tem nada que possa ser feito. E olha o detalhe, quando Marta saiu e Jesus pediu para que trouxesse Maria, irmã dela, o que Maria disse? A mesma coisa. Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui antes, não teria acontecido desse jeito. Qual que é o raciocínio que essa mensagem nos traz? Qual é o ensinamento? Tome muito cuidado com as pessoas que você anda, porque a sua fé vai começar a se parecer com elas. E dependendo do tipo de companhia que você andar, onde a fé foi extremamente baixa, extremamente limitada, você vai imitar o mesmo nível de fé. Repita comigo: quem imita a fé, vamos juntos, quem imita a fé, imita resultados. Como assim? Ninguém vive nada diferente daquilo que acredita, não é? E fé não é a nossa capacidade de acreditar, a fé não são as nossas convicções. Então, se você convive em um determinado meio, onde as suas convicções se tornam iguais, os seus resultados acabam se tornando extremamente iguais. Então, por isso que o Senhor diz que existem companhias que não são para nós. As más conversações corrompem os bons costumes, ou as más conversações corrompem a sua fé, a nossa fé. E qual que é o grande problema disso? A nossa vida depende da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E na Bíblia tem inúmeras passagens que refletem isso. Por exemplo, quando o Senhor chegou até Abraão e fez a promessa, dizendo a ele que ele se tornaria pai de multidões, qual que foi a reação de Abraão? Primeiro ele riu em seu coração, ele riu consigo mesmo e disse: Senhor, como um homem de 100 anos vai conseguir gerar uma descendência como essa que o Senhor disse? Em outra oportunidade, o que Sara fez quando ela ouviu as mesmas coisas? Ela também riu. A fé deles era parecida por conta do quê? Convivência. Por outro lado, se nós pegarmos Elias foi um dos homens de maior impacto da Bíblia. Elias foi tão importante, que nas primeiras aparições de João Batista e também de Jesus, quando Jesus e João Batista chegaram, primeiro João Batista, óbvio, qual foi a pergunta que fizeram? Você é Elias? Então imagine o impacto que esse homem teve, imagine o quanto ele marcou aquelas pessoas daquele lugar. E Elias, em uma determinada oportunidade, antes dele ser levado aos céus, antes do seu arrebatamento, ele pegou a capa e bateu nas águas. Quando ele bateu a capa no Rio Jordão, o que aconteceu? Ele se abriu. Então ele teve fé, ele acreditou que se ele batesse com a capa, seria aberto. Quando Elias foi levado, Eliseu, que o acompanhava para todos os lados, ou seja, Eliseu convivia com Elias, quando ele pegou a capa, o que ele chegou e fez no Jordão? Ele bateu a capa e também as águas se abriram, porque ele acreditava que se ele fizesse o mesmo, o sobrenatural iria acontecer. Então, quando nós falamos que existem companhias que não são para nós, as suas companhias têm poder para afetar diretamente os seus resultados? Totalmente. Porque é assim, não, mas eu tenho a minha fé, não vou me deixar ser levado. Gente, acontece de forma natural e sutil. Por exemplo,
Você já frequentou um determinado meio que, sem você perceber, você estava usando os mesmos argumentos, usando as mesmas frases que aquele meio usava? Já reparou que de tanto você acompanhar, seja homens, seja mulheres, você em partes começou a se vestir, usar um estilo parecido com as pessoas que você convivia, conversava, acompanhava? Foi proposital ou foi natural? O teu gosto, as tuas opiniões foram mudando sem que você percebesse? É exatamente assim que funciona na fé. Automaticamente, quando você anda com questionadores, vai chegar um momento que você vai começar a questionar. Quando você anda com pessoas que não acreditam em algumas coisas, vai chegar um momento que você vai começar a não acreditar. Quando você anda com pessoas que não têm esperança, você tem uma grande tendência a se tornar uma pessoa sem esperança. E para você viver uma grande vida, é necessário coragem. Porque na Bíblia existem inúmeras promessas. Existem grandes coisas que foram prometidas e para a realização e materialização de cada uma delas é necessário coragem. Até porque a tua promoção muitas vezes vai estar ligada a pedidos que o Senhor vai fazer a você e você vai precisar ter muita coragem para se posicionar. Quando Jesus disse, vem até mim, Pedro, ele precisou ter muita coragem para sair do barco em meio à tempestade. Quando o Senhor pediu a Abraão, eu quero o seu filho, Abraão precisou de muita coragem para ter aquela disposição de subir no lugar que foi designado a ele e quase tirar a vida do seu filho, porque o Senhor pediu. Nós precisamos de muita coragem, assim como o próprio Gideão. Se recordam de Gideão? Com os 300 homens? O inimigo era muito mais poderoso, o inimigo era muito maior. E ele precisou de coragem para que com 300 homens, ele se colocasse de frente com aqueles soldados. E não só isso. Se recordam que antes dessa batalha, o Senhor disse o seguinte, vai até determinado lugar, destrua os postes de Azerá, os altares aos Baalins e assim por diante. Então era para destruir tudo aquilo que era de idolatria. De quem pertencia? A quem pertencia tudo isso de idolatria? Ao seu próprio pai. Então ele precisou de coragem para confrontar o seu próprio pai, para combater o seu próprio pai, porque o foco dele era o quê? A aprovação do próprio Deus. O título da mensagem de hoje não poderia ser diferente. Repita comigo, coragem. Vamos juntos, coragem. Ainda tem muito a ser conquistado. Josué 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Por muito tempo essa nação foi liderada por Moisés. Moisés foi uma liderança de impacto, uma liderança que fez muito por aquele povo. Mas aqui nós estamos falando de uma mudança de ciclo. Aqui nós estamos falando de um processo de sucessão. Nessa oportunidade aqui, Moisés tirou o povo, eles venceram a escravidão, mas eles não chegaram à terra prometida. Só que com Josué, eles conseguiram chegar nessa terra prometida. Então o que você tem que ter dentro de você? Assim como Moisés não conseguiu chegar, mas Josué chegou, aquilo que os meus pais não fizeram, eu vou conseguir fazer. Aquela vida que os meus pais não conseguiram alcançar, eu vou alcançar. As batalhas que os meus antecessores não conseguiram vencer, eu vou vencer. Ou dentro da tua empresa, aquela pessoa que ocupou o cargo antes de você, onde ela não conseguiu chegar, onde ela não conseguiu fazer grandes mudanças, eu vou conseguir, eu vou chegar. Só que você precisa de coragem para isso. Porque ser liderado vai exigir até um certo ponto de você. Liderar, estar à frente, conduzir pessoas, vai ser necessário um outro tipo de coragem. Olha o que diz aqui no versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Repita comigo, ninguém conseguirá resistir a mim
todos os dias da minha vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aqui nós estamos falando de uma mudança de ciclo, que não seria fácil, não seria como não foi. Mas a grande diferença do homem para com Deus é que quando o homem dá uma ordem, se eu pedir Felipe, senta ali, você vai sozinho. Se eu pedir Felipe, vai até lá, você vai sozinho. Se eu falar Gustavo, vai até o centro, você vai sozinho. Todas as vezes que Deus pede algo para você, Ele sempre vai estar junto com você. E é com base nisso que nós precisamos ter coragem. Porque quando nós falamos de coragem, coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito na hora certa. Porque vão existir momentos que vão dar aquele vomitinho, vai dar aquele mal-estar, vai gerar aquela... Só que mesmo assim você precisa fazer o que precisa ser feito. Josué 1 do 6 e o 9. Seja forte e corajoso. Perceba que o Senhor está falando a mesma coisa. Seja forte e corajoso. Você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Lembre da minha ordem. Repita comigo: seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Repita comigo: nem tenha medo. Quando um pai insiste muito em falar as mesmas coisas, é porque os filhos têm uma tendência muito grande a cair nessa situação. Quando o pai toca demais no mesmo assunto, é porque o filho insiste em cometer os mesmos erros. Na semana passada, nós falamos muitos, no início da reunião, sobre o medo. Que o medo parece ser inofensivo, mas ele causa consequências terríveis. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Repita comigo: o meu Deus estará comigo em qualquer lugar para onde eu for. Eu fiquei curioso e eu fui buscar no dicionário o significado da palavra coragem. Coragem, repita comigo: firmeza de espírito. Firmeza de... Então você pode observar que até mesmo o dicionário considera coragem um espírito. Postura firme diante de riscos ou perigos. E o mais forte aqui que eu achei, repita comigo: força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Até mesmo o nosso próprio dicionário, feito por homens, considera coragem uma força espiritual. E por isso você precisa estar bem com Deus. Por isso você precisa buscar Deus de dia e de noite, que é exatamente o que foi falado para Josué. Medite no livro dessa lei de dia e de noite, o tempo todo, todas as horas. Porque quando nós falamos de coragem, você precisa de coragem para desenvolver relacionamento com Deus. Porque se usarmos como exemplo a própria história de Abraão, quando o relacionamento dele se tornou realmente assim profundo, extremamente íntimo, quando ele não titubeou, quando ele não pensou duas vezes, ele teve coragem para entregar aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais buscou por muito tempo em sua vida. Você precisa de coragem para construir, desenvolver uma família estruturada, de alto nível. Por que coragem? Vão chegar momentos que você vai ter que confrontar as pessoas da sua casa. Vão chegar momentos que você vai precisar falar: isso não está certo, isso não está legal, a sua postura não está legal. E muitos, por essa falta de coragem, evitam o confronto ao máximo. Quem evita confronto vive apanhando perante a vida. Então vão chegar momentos que você vai ter que confrontar o teu cônjuge, os teus filhos. Filhos em muitos momentos vão ter que confrontar os seus pais. Porque uma família de alto nível não vem de graça. Não vem porque tinha que vir. Uma família extremamente espiritual que teme a Deus não acontece aleatoriamente. Nós vamos precisar de muita coragem para não sermos influenciados pelas maiorias
Ah, todo mundo está fazendo. Ah, mas eu tenho coragem para agir diferente. Quer ver o quanto isso é mais comum do que parece? Não sei se eu falei isso na sexta-feira, mas se falei eu vou repetir. Quantos e quantos no tempo de escola, só por serem perguntados algo a respeito de uma determinada matéria, por não saberem a resposta, foram influenciados pela maioria e deram a mesma resposta? Justamente pela falta de coragem de se posicionar de uma forma diferente. Nós precisamos de coragem para alcançar uma grande vida. Você vai precisar de coragem para mudar a sua vida. E agora eu vou entrar em uma das partes que eu julgo mais importantes e mais relevantes. Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Para quem se recorda dessa passagem, quando Abraão se estabeleceu em um determinado lugar, se não me falha a memória, Gerar, ele chegou e cada pessoa que passava por ele, ele dizia a mesma coisa: ela é minha irmã, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Por que ele fez isso? Porque ele tinha medo que tomassem Sara, que matassem ele e tomassem Sara e tivessem relações com Sara. Então, na cabeça dele, se ele tivesse aquela atitude, repita comigo, covarde, ele estaria em segurança. Quando na verdade, toda atitude que eu tenho de forma covarde, pensando que eu vou evitar coisas, eu acabo provocando elas. Existem pessoas que têm medo de dar passos. Ah não, se eu der, vai acontecer isso. E por não darem os passos, é exatamente o que acaba acontecendo. Preste bastante atenção. Repita comigo, por isso. De novo, por isso. De novo, por isso. O rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Por quê? Por conta da atitude covarde. No lugar dele se posicionar de forma corajosa, dizendo, ela é minha mulher, ela é minha esposa, ele achou que tendo aquele posicionamento omisso, aquele posicionamento covarde, ele evitaria problemas, quando na verdade ele estava prestes a causar problemas terríveis. Abraão pensou que ele teria segurança se ele tivesse esse posicionamento, mas olha o que diz aqui no versículo 10. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu, pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficar com a minha mulher. Olha o que diz aqui no Gênesis 26, 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Sabe de quem que é a história aqui? De Isaac. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher. Pessoas diferentes, momentos diferentes, mas o mesmo resultado, a mesma situação. Pensando que tendo uma atitude covarde, evitaria algo, mas eles estavam prestes a provocar algo que teria e causaria muita dor. Muitos acreditam que o perigo, repita comigo, vem como consequência de um posicionamento ousado e corajoso. Quando na verdade é o inverso. Na ousadia, na coragem que você tem segurança. Porque olha, até mesmo Abimeleque ele teve mais discernimento. Ele disse o seguinte, querido, se você tivesse coragem de ter falado a verdade, não teria acontecido absolutamente nada. Ninguém teria tocado nela, ninguém teria mexido nela, ninguém teria feito absolutamente nada. Como você mentiu, qualquer homem poderia ter feito algo terrível. E leve isso para o seu dia a dia. Existem pessoas que têm medo de ter um posicionamento diferente, achando que vão evitar que aconteça alguma coisa, quando na verdade os riscos começam a aparecer por conta dessa falta de ousadia, por conta dessa falta de coragem.
Daniel 3, do 5 ao 6. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Lembra dessa história? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual foi o pedido? Quando vocês ouvirem o som da flauta, todos deverão dobrar os joelhos e adorar a imagem. O que aconteceu? Eles tiveram um posicionamento ousado e corajoso. Não vamos dobrar, não vamos fazer, e eles ficaram firmes na sua posição. E o que aconteceu? Onde eles foram jogados? Na fornalha. Só que eles nunca correram perigo. Por quê? Repita comigo: a ousadia, a coragem atrai segurança. Porque por mais que foi colocado em uma situação de aparente risco, eles nunca correram perigo de nada. Por conta do quê? Dessa atitude segura. O mesmo aconteceu com Daniel. Quando tentaram pegar Daniel em erros, em tropeços, não acharam nada. O que fizeram? Liberaram um decreto. Ninguém poderá adorar o seu Deus, senão aquilo que for permitido. O que Daniel fez? Continuou com seu ritual, continuou orando, continuou com seu posicionamento. Repita comigo: posicionamento, corajoso, ousado. Por isso ele nunca correu perigo. Olha a grande diferença. Um homem teve um posicionamento covarde, pensando que ele evitaria algo e ele quase causou. Nós vemos homens que não tiveram um pingo de medo, não tiveram um pingo de insegurança, tiveram uma atitude corajosa, e aquilo que poderia ter provocado algo terrível, não aconteceu. Por quê? Coragem, repita comigo: coragem atrai a proteção de Deus. Veja como tem uma inversão de valores, como o homem acaba trocando muitas coisas. Eu acho que eu vou ter segurança por não fazer isso na minha empresa. Eu acho que se eu não fizer isso dentro da minha casa, eu vou evitar que algo aconteça. Quando na verdade, por passagens como essa, deixa claro, se você precisa fazer, por mais perigoso que pareça, faça, porque a sua segurança está nisso, e não no deixar de fazer. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Repita comigo: concluiu. De novo, concluiu. Mais uma vez, concluiu. Na primeira oportunidade, quando Abraão teve aquele posicionamento covarde, lá diz assim: pensei comigo mesmo, se eu fizesse isso, algo ia dar errado. Pensei comigo mesmo é conclusão. O problema não são os erros que você comete. O que realmente vai ter influência e poder sobre a sua vida, quais lições você aprende. Quando ele foi posto a um desafio novo, ele já concluiu de uma forma diferente, e ele não teve medo de ter um passo corajoso. Se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta aos mortos. Salmo 3, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, repita comigo: me proteges como escudo. Feche os seus olhos, por favor. O diabo, ele vai lutar para roubar a tua coragem. Porque sem coragem, você se torna um alvo extremamente fácil. Eu vou repetir esse versículo aqui, e com os olhos fechados, deixe isso entrar. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Repita comigo de olhos fechados: tu me dás a vitória e renovas a minha força. Ele renova a sua força, ele renova a sua coragem, ele renova o seu ânimo, ele renova a sua segurança. Preste bastante atenção, ele renova.
Então não busque coragem e segurança em lugares que não nele. Porque o que ele pode fazer, somente ele pode fazer. Repita comigo: meu Deus, renove a minha coragem. Eu vou ter um posicionamento corajoso, ousado, e como consequência, eu vou viver uma vida segura. Abra os seus olhos, por favor. Nós começamos a falar do início desse novo ciclo na vida de Josué. E o Senhor batendo na tecla: querido, coragem, seja corajoso. Por quê? Porque Deus já conhece as consequências de uma vida sem coragem. Deus conhece os resultados de uma vida sem coragem. Josué, para quem meditou já no livro de Josué, é um livro de conquistas atrás de conquistas, de vitórias atrás de vitórias. É com Josué que aconteceu aquela oração onde ele disse: sol pare, lua pare. E ele venceu vários inimigos em sequência. Ele teve uma vida com vitórias grandiosas, grandes acontecimentos. Só que foi chegando um tempo que ele foi ficando em idade extremamente avançada. Muitos não estão em idade extremamente avançada, mas muitos acreditam que as vitórias que eu tinha que conquistar, eu já conquistei. O que eu tinha que viver, eu já vivi. Se era para eu viver alguma coisa, eu já vivi lá atrás. Não tem muito que possa ser feito, não tem nada que eu possa viver de diferente, mas olha o que o Senhor disse para Josué. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho. Repita comigo: e ainda há muita terra para ser conquistada. O diabo luta para te fazer acreditar que é só isso. Que o seu casamento é só isso. Que o seu financeiro é só isso. Que a sua alegria, a sua realização só vai até mesmo esse ponto e não vai passar. Só que Deus, incessantemente, Ele luta para te fazer acreditar que existe muito mais a ser conquistado. Existe uma vida que você ainda não conheceu. Existem resultados que você ainda não conheceu. Existe uma vida que você ainda não desfrutou. Existe uma vida que você ainda não viveu. Batalhas que você ainda não enfrentou. Vitórias que você ainda não conquistou. Romanos 8,14. Repita comigo com muita fé. Há muito o que fazer. Vamos juntos. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. Repita comigo. A minha vida não é só isso. O meu casamento não é só isso. O meu financeiro não é só isso. Os meus resultados não são só isso. Não é só isso. O Senhor disse: Moisés, ou melhor, Josué, você já viveu muito, você já conquistou muito, mas ainda tem muito para você viver. Você cresceu demais, mas ainda tem muito para crescer. Você já venceu inúmeras batalhas, mas ainda tem muitas batalhas a serem vencidas. E você precisa acreditar nisso. Não acredite que a tua vida chegou no teto dela, não, muito pelo contrário. Se existe um teto, tire ele, porque tem muito mais para o Senhor fazer na sua vida. Deus tem muito mais para você, tem lugares novos, Ele tem um novo tempo, Ele tem uma nova história, Ele tem novos resultados, Ele tem uma nova vida para você. Só que você vai precisar de coragem para fazer aquilo que você não fez. Você vai precisar de coragem para ter um posicionamento ousado, seguro. Porque é assim, a palavra de Deus, ela vem para te ensinar o que você deve e aquilo que você não deve fazer. O Espírito de Deus entra em nós, e um dos efeitos colaterais que o Espírito do Senhor nos dá, é aquele sentimento de que se está certo ou se está errado. Como assim? Sabe quando acontece algo de ruim dentro da tua vida, dentro da tua realidade, e você começa a ser incomodado e começa a pensar: cara, isso não está certo, isso não deveria estar acontecendo, não era para ser desse jeito. Quem já passou por isso, levanta as mãos.
Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus te incomodando. É o Espírito de Deus te ensinando o que você deve ou não aceitar. O que é certo estar acontecendo na sua vida e o que é errado estar acontecendo na sua vida. Sabe naquela passagem que Saul foi tomado por uma fúria para enfrentar os inimigos? Sabe o que aconteceu nessa passagem? O Espírito de Deus alertou Saul dizendo: Saul, está errado, isso não pode acontecer. Só que pela falta de posicionamento, aquele posicionamento imediato, o que acontece com esse inconformismo ou com essa fé dentro de muitos? Anestesia. Quando você ignora demais muitas coisas que te incomodam, você começa a viver uma vida anestesiada. Sabe, está acontecendo, estou nem sentindo mais. O caos está atorando, nem me incomoda mais. Eu estou perdendo um monte de coisa, estão me cortando partes, estão cortando parte da minha família, mas por essa anestesia espiritual, eu não tenho mais reação, eu não consigo lutar. Então se algo te incomoda, repita comigo, é na hora que você tem que se levantar. Se você viu, se você detectou que algo não está certo, não, está errado, caramba, não é para estar acontecendo isso, não é para o meu financeiro estar desse jeito, não era para o meu casamento estar dessa maneira, não era para estar acontecendo isso com a vida dos meus filhos. Se levanta de imediato, coragem, em frente, e mudanças vão acontecer. Hebreus 6,13, ele disse: prometo que o abençoarei com tudo que tenho. Repita comigo: bênção, bênção e bênção. É isso que você tem que aceitar. É isso que Deus tem para você. Deus não tem dor, dor e dor. Ele não tem humilhação, humilhação e humilhação. Deus tem bênção, bênção e bênção. Abraão se apegou a isso, repita comigo, e recebeu. O que está escrito ali? Tudo. Aqui não diz algumas coisas que foram prometidas, mas tudo o que foi prometido. Se coloque de pé, por favor. Josué 13, versículo 6. Eu o expulsarei. Depois que o Senhor disse assim para Josué: Josué, você tem muita coisa para viver ainda. Ele disse exatamente isso. Eu expulsarei essa gente, olha o que diz, conforme o povo de Israel for avançando. Sabe aquela história? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. O que está acontecendo? Estou esperando Deus agir na minha vida. Eu estou esperando Deus fazer coisas novas. Eu estou esperando Deus curar o meu destino. Eu estou esperando eu receber aquela grande definição. Eu estou esperando o meu financeiro crescer. Eu estou esperando milagres acontecerem. Deus disse para mim, eu tenho muita coisa para conquistar. Ele já disse que eu tenho para conquistar. Estou esperando acontecer. Só que o Senhor disse assim para Josué: na medida que vocês forem avançando, caminhando, à medida que vocês forem dando os passos, à medida que você for se posicionando, conforme eu faço, repita comigo, conforme eu faço, Deus faz. Se eu paro, Deus para. Simples assim. Lembra de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Enquanto profetizava, ia acontecendo. Porque se ele parasse, também ia parar. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Deus for avançando. Olha o que diz agora no seguinte: divida desde já a terra, para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Olha como Deus constantemente, Ele nos instrui e nos impulsiona a atos corajosos e ousados. Eu não li
que o Senhor teria muitas coisas, teriam muitas terras que o Senhor iria entregar, então ele não tinha entregado, correto? Ele ia fazer. Depois nós acabamos de ler, à medida que vocês forem dando os passos, eu vou te dando. E nós acabamos de ler, desde já divida, já distribua todas as terras. Sabe o que o Senhor estava incentivando esses homens a fazerem? É como se fosse assim, essa fileira que o Gustavo está sentado, pertence ao inimigo tal, mas já divida, já entregue para os seus, porque ela já é sua. Está vendo aquele canto ali? Aquele canto pertence a outro inimigo, mas já começa a dividir e entregar para outras pessoas. Então Deus já estava estimulando esses homens a entregarem a outras cidades, aquele povo que fazia parte deles, as outras tribos de Israel, aquilo que o Senhor ainda não tinha entregado. Então pela fé, já diga, eu já conquistei isso, pela fé eu já venci aquela parte, pela fé eu já venci aquela luta, pela fé eu já cheguei àquele determinado lugar. Perceba que Deus estava mandando fazer uma divisão. Imagina uma recompensa que a gente ainda não recebeu. Imagina, tem R$1 milhão que nos vai ser entregues para todo mundo que está aqui, está ligado? E o Senhor disse, começa a fazer as divisões. Já separa a parte do Márcio, separa a parte do Gustavo, separa a parte do Felipe, separa a parte do fulano, separa a parte do ciclano, já vai separando pela fé. Comece a separar, comece a fazer a divisão de vitórias, comece a fazer a divisão de bênçãos. O que pela fé você já conquistou? Quais são as batalhas que você já venceu? Creia nisso, é exatamente isso que Deus tem para você. Olha o que diz aqui em Josué 23:4, isso lá na frente. Escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas, repita comigo, as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Eu já distribuí. Então eles estavam lutando com a vitória, eles estavam lutando com algo que já era certo, é conquistar, eles teriam que conquistar algo que já foi entregue a eles, algo que já era deles. O que nesse ano você vai conquistar que já é seu? O que nesse ano você vai viver que Deus já falou, já é seu? Onde você vai chegar que o Senhor já falou, já é seu? Sabe aquela história? Deus nos entregar as coisas. Existem momentos que Ele vai te entregar? Sim. Mas existirão momentos que você terá que ir buscar. Ele vai deixar bonitinho. Pronto, a terra é sua. As vitórias são suas. Mas você vai precisar se posicionar. Assim, o Senhor deu. Depois de já ter feito toda aquela distribuição, depois de tudo ter dado certo, depois de todas as vitórias, assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso, repita comigo, de todos os lados, para nós, em todas as áreas de nossas vidas. Como tinha jurado aos seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou, repita comigo, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Ele teve coragem para enfrentar e ele venceu todos. Existem pessoas que não acreditam que dá para vencer todas as batalhas. Mentira. Versículos como esse mostram, dá para vencer sim. Ah, não se vence todas, vence todas sim. Ah, mas deu errado para mim lá atrás. Primeiro, a falha nunca está em Deus. Se deu errado, é por escolha sua, por posicionamento seu, por decisões suas, nossas. Por outro lado, ai, mas eu ouvi um não de Deus. Sabe o que eu aprendi ao longo da vida? Você só vai ouvir não de Deus em 2 oportunidades. Óbvio, se for contrário à palavra dele e for te afastar dele, então você vai ouvir não. Não adianta nem insistir. Segundo, você vai ouvir um não de Deus se ele tiver algo maior preparado. Não, filho. Não é isso. Isso é bom? É bom.
mas o que eu tenho para você é muito melhor. Me recordo de um testemunho que eu recebi ano passado, de um casal que estava prestes a fechar um negócio de 18 mil reais. Pô, 18 mil reais é um valor de respeito. E eles precisavam dessa venda. Realmente precisavam. E quando eles compartilharam comigo, eles disseram: sabe aquele negócio que a gente falou? Falei: sei. Deu errado. A pessoa tinha assinado o contrato, a gente tinha fechado o acordo, estava tudo certo, apalavreado, só que ela não fez o depósito do valor e deu para trás. Pelo contrato, essa família tinha o direito de acionar a outra parte? Tinha. Só que sabe o que a mulher me disse? Isso eu entendo até como uma confirmação de Deus. No meu espírito, eu não entendo que é isso que Deus quer que eu faça. Não sei explicar. Ele não espera esse posicionamento de mim. Na semana seguinte, ela me procurou dizendo que eles fecharam um contrato de 200 e tantos mil reais. 18, para a realidade deles era bom, e 220. E olha como Deus foi. Querido, não faça nada. Isso não é perda. É que não era isso que eu queria te entregar. É outra coisa que eu gostaria de te entregar. Valeu a pena? E como valeu a pena? De todas, repita comigo, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, lê para mim por favor, que está escrito na parte final. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Feche os seus olhos. O diabo vai lutar para te fazer acreditar que a promessa falhou. Só que para a promessa falhar, significa que Deus precisa falhar. E Deus nunca falha. Deus prometeu uma grande vida. Deus prometeu a chamada terra prometida. Deus prometeu aquela terra que mana leite e mel. Deus prometeu paz, alegria. E todas as promessas se cumpriram. Todas elas se cumpriram. O diabo vai lutar de todas as formas para te fazer acreditar que é só isso. Não é só isso. Quando Moisés parou no meio do caminho, quando ele deixou de liderar o povo, ele não tinha chegado até a terra prometida. Muitos poderiam ter pensado: com o fim de Moisés, é só isso mesmo. Não, mas hoje Deus está levantando homens e mulheres como Josué, homens que vão liderar, e onde Moisés não chegou, Josué chegou. Onde os seus pais não chegaram, você vai chegar. Onde os seus pais não conseguiram vencer, você vai vencer. A vida que os seus pais não desfrutaram, não viveram, você vai viver, porque Deus está te levantando para cumprir cada uma das promessas. Deus está te chamando para viver uma vida extraordinária. Deus está te chamando para viver uma vida poderosa. Deus está te chamando para viver uma vida em grande estilo, um alto nível de vida. Mas o mesmo Ele diz para você nessa manhã: coragem, seja forte, seja corajoso. Você vai precisar disso, coragem, tão somente, eu já disse isso, seja corajoso. Não tenha posicionamentos pensando que você vai evitar alguma coisa. São atitudes corajosas e ousadas que te trazem a verdadeira segurança. Abraão acreditou que se ele dissesse que Sara era sua irmã, os homens não levariam a sua mulher. E o que aconteceu? Por conta desse posicionamento covarde, os homens levaram a sua mulher. Isaac fez a mesma coisa. Ele disse: Sara é minha irmã, acreditando que ninguém iria levar e mexer com ela. E o que Abimeleque mesmo disse? Querido, por que você fez isso? Qualquer um poderia ter pegado ela. Então, posicionamentos seguros, ousados, corajosos, trazem a verdadeira segurança para a sua vida, trazem a verdadeira proteção. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles tiveram um posicionamento corajoso. Não vou adorar essa imagem, não vou me curvar, não vou parar de buscar ao meu Deus. E eles nunca correram risco, eles nunca correram perigo, por conta da ousadia, da segurança, das atitudes corajosas.
Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso. Meu Deus, eu creio nisso, eu creio, é o meu ciclo, é a minha vez, é a minha fase, eu vou chegar, meu Deus, aonde os meus familiares não chegaram, é o meu tempo de governar, chegou a minha hora de governar, chegou a minha hora de viver uma nova história, chegou o meu momento de desfrutar e viver uma vida nova, chegou um novo momento, é um novo ciclo, é uma nova fase, eu vou vencer aquilo que os meus pais não venceram, eu vou superar aquilo que os meus pais não chegaram, os meus pais não chegaram à terra prometida, mas eu vou chegar com a minha família. Eu sei, meu Deus, no início da conversa com Josué, o Senhor disse: ninguém conseguirá resistir a você. Então declare isso: ninguém vai resistir a mim, eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu vou combater, e ninguém vai conseguir resistir a mim. Eu vou me posicionar, eu vou ter atitudes corajosas, e ninguém vai resistir a mim. Eu sei que eu vou viver uma história poderosa, eu sei que eu vou viver uma história de grandes vitórias, de grandes conquistas. Então tenha coragem. Se você não tem coragem o suficiente, então diga: meu Deus, renove a minha coragem, renove a minha coragem, renove a minha coragem, renove a minha coragem, renove a minha coragem. Meu Deus, restaure a minha coragem. O medo vai te atrapalhar, não pense o contrário. A dúvida, a incerteza, elas vão te atrapalhar. Então tenha coragem. Conforme vocês forem dando os passos, somente assim, durante os seus passos, Deus vai abençoar. Então diga isso para você: se eu continuar, Deus continua, porque quando eu paro, Deus para. Então você tem que continuar, você tem que insistir, você precisa dar uma ordem a si mesmo, você precisa de coragem para construir um relacionamento com Deus, você precisa de coragem para estruturar a tua família, você precisa de coragem para viver um alto nível profissional, um alto nível financeiro, você precisa de coragem para não ser influenciado pelas maiorias, você precisa de coragem para viver uma grande vida. Então diga: meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, eu quero essa grande vida, me ajude, me ajude. Se eu precisar conversar, confrontar minha família, eu vou confrontar. Se eu tiver que confrontar, meu Deus, os meus funcionários, eu vou confrontar. Se eu tiver que vencer a mim mesmo, eu vou vencer, eu vou me confrontar, porque eu não aceito perder essa batalha, eu não aceito humilhação, eu não aceito derrota, eu não aceito vergonha, eu não aceito tristeza, não, muito pelo contrário, eu vou viver uma glória maior. Esse é o ano que eu vou chegar na minha terra prometida, esse é o ano que eu vou chegar na terra que emana leite e mel, esse é o ano que a minha vida vai ser mudada, esse é o ano que eu vou receber curas, esse é o ano que eu vou viver, meu Deus, o melhor momento da minha vida, esse é o ano que eu vou viver uma nova história, esse é o ano que eu vou superar cada uma das minhas adversidades, esse é o ano. Não existe velho demais, não existe novo demais. Deus diz para você: existe muita coisa a ser conquistada, existe muita coisa que você vai viver, existe muita coisa que você vai viver, existem muitas vitórias que você vai viver, existem sonhos para serem materializados. Então diga: meu Deus, eu sei que não é só isso, não pode ser só isso, eu não aceito, o meu casamento não é só isso, a minha família não é só isso, a minha estrutura financeira não é só isso, a minha alegria, a minha realização não é só isso. Eu sei que existe muito mais que você vai fazer, existem lugares para conhecer. Então Deus está te enviando para uma nova vida, Deus está te enviando para viver uma nova história. O que Ele tem para você é bênção, bênção e bênção. Declare isso: Ele tem bênção, bênção atrás de bênção, Ele tem bênção atrás de bênção. Não é só isso, Ele tem muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conquistas. Ele tem uma nova vida, um novo tempo. Então declare: meu Deus, isso vai acontecer na minha vida a partir de agora. Eu creio nisso, eu creio nessa nova história, eu creio nesses novos resultados, eu creio nessa nova vida, eu creio que eu vou viver uma história melhor do que qualquer outra, eu creio que eu vou superar cada um dos meus adversários, eu sei que eu vou superar cada um dos meus inimigos, eu sei que eu vou enfrentar e eu vou vencer, porque ninguém vai conseguir resistir a mim. Ninguém resistiu a Josué, e o mesmo Deus de Josué é o seu Deus. Então Ele vai te abençoar, Ele vai te fazer viver uma grande vida. Então creia que Ele vai te promover, creia que Ele vai mudar a tua história. Abraão se apegou a isso, que o Senhor tinha promessas grandiosas
que o Senhor tinha bênção atrás de bênçãos. Então acredite, se apegue nisso. Diga isso: meu Deus, eu vou me apegar nisso. Não vou me apegar a problemas, eu vou me apegar nisso. Eu vou me apegar naquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou me apegar à vida que o Senhor disse que eu iria viver. Eu vou me apegar, meu Deus, a resultados que o Senhor disse que eu iria viver. Então creia nisso, creia, meu Deus, eu creio, seja de uma forma, seja de outra. Eu sei que o teu poder não vai falhar. Eu sei que o teu poder não vai falhar. Existia muito a ser conquistado. E o Senhor disse a ele: desde já, distribua entre as tribos cada uma das terras. Foi um ato de fé. Foi um posicionamento de fé. Desde já, o que pela fé você já conquistou? O que pela fé você já viveu? Desde já, quais são as boas notícias que você já vai poder contar para pessoas ao seu redor, porque você já viveu? O que desde já você já superou? Por que Deus disse para ele que ele poderia dividir, mesmo sem ter conquistado? Porque já pertencia a eles. O que já pertence a você? Cura, libertação, restauração, um alto nível financeiro. Desde já, faça as divisões na sua casa. O que você já está entregando nas mãos do seu filho? Nas mãos da sua esposa? O que desde já você pode dizer que já aconteceu? É assim que Deus trabalha. Olhe para cá um instante, por favor. De todas as boas promessas do Senhor da nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Preste bastante atenção. Pode seguir para o próximo, mas no projeto ainda não. Ah, mas isso foi no tempo de Josué. O incrédulo adora falar isso. Isso foi com Abraão. Isso foi com Davi. Ah, isso foi com Moisés. Não, hoje é diferente. Josué teve uma das vidas mais poderosas que um homem desejaria ter. Sabe, um homem extremamente relevante foi Josué. Um homem importante, Josué. Vitorioso, Josué. Tanto que o livro de Josué é chamado de o livro de conquistas. Olha o que diz em Hebreus 4:8. Essa promessa, repita comigo, essa promessa ainda é válida. O que está escrito ali? Depois? É atual. É para agora. Tira os exércitos, tira os inimigos da jogada, coloque você no lugar de Josué. Quais são os inimigos que você tem que enfrentar? Problemas de saúde aqui, um pouco mais à frente problemas financeiros, um pouco mais à frente problema conjugal, aqui do outro lado problema com os filhos, e assim por diante. Nenhum daqueles problemas na época conseguiram resistir a Josué, assim como nenhum problema irá resistir a você. Deus prometeu a terra, vamos colocar assim, a terra ou a vida dos sonhos para essa nação. O que Ele te promete hoje? A mesma coisa. Qual que é a sua terra prometida? Qual que é a vida que você enxerga como sendo aquela vida assim, o ápice dos seus sonhos e dos seus projetos? Não foi cancelado. É para agora. É para esse momento. Tudo que Deus diz, repita comigo, tudo que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. O Senhor já confirmou algo no teu coração? Em algum momento, num jejum, numa oração? Que iria acontecer?
tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz, acontece. Dê os seus passos. O dele, Ele vai dar. Se posicione. Ele vai se posicionar. Tiago 1, 2 e 3. Vocês verão como a fé de vocês será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Por que eu separei esse versículo em específico? Ano da unção de governo. Ano de uma unção maior. Deus não vai derramar algo sobre a sua vida para você continuar enfrentando os mesmos desafios. Ele vai derramar algo sobre a sua vida e desafios maiores chegarão. E Ele diz: vocês verão como a fé de vocês serão fortalecidas, por isso não desistam facilmente. Porque o ser humano, ele é muito visual. Ele se assusta com o tamanho do problema facilmente. É grande. Por maior que seja o seu problema, ele nunca vai ser maior do que Deus. Então não tem como a promessa falhar. Não tem como você viver uma vida aquém daquela que você deveria viver, se você estiver fazendo o que precisa ser feito. Feche os seus olhos, por favor. Essa promessa ainda é válida. Ela não foi cancelada no tempo de Josué. É para você. É a tua história. Você é o Josué desse tempo. Você é o Josué dessa realidade. Não desista, não pare, não se precipite. Josué foi para conquistar algo que Deus já tinha entregado a ele. Então, coragem, força, ousadia. Essa batalha já é sua. Essa vitória já é sua. Por isso eu abençoo a sua vida. Eu determino um ano poderoso. Eu determino um ano sem igual. Eu quero determinar que você seja revestido de coragem, que você seja revestido dessa força, que você seja revestido dessa segurança. E você, à medida que você caminhando, você vai vencer problema por problema, luta por luta, e ninguém nunca vai conseguir resistir a você. Todas as promessas, nenhuma vai falhar, todas elas vão se cumprir na sua vida. Eu determino um grande ano, um ano de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes acontecimentos, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, e louvem ao Senhor.